Eu sou Doranei Alves, mulher preta, filha de Dona Doralice Maria Alves e José Barreto, em memória, moradora da comunidade de Vila Tiradentes, São Caetano, mãe de Yuri Jesus, assistente social, coordenadora do Instituto Comunitário Princesa Anastácia, mestre em estudos sobre mulheres, gênero e feminismo, professora, amante das artes e do desenvolvimento em comunidade. Então, o Instituto Princesa Anastácia, ele surgiu há 11 anos atrás, né? Exatamente em março de 2011, que foi a primeira reunião de firmação de um grupo de mulheres, que era um grupo de mulheres intitulado Princesa Anastácia. Esse grupo ele já realizava atividades em conjunto, pensava coisas em conjunto, porém foi surgindo a necessidade de a gente organizar ainda mais esse grupo. Por quê? Porque não tinha nada na comunidade que fizesse esse papel de articulador, de coletivo que pensa no futuro da juventude, no futuro das crianças, e a gente começou a fazer esse papel enquanto grupo de mulheres. Se cada comunidade tivesse uma instituição como berço, tudo seria diferente. Isso porque atualmente dá para perceber o vazio que as comunidades periféricas têm em relação a associações, a coletivos. E aí nós resolvemos escolher um nome. Na época eu fiz a seleção de alguns nomes de mulheres que eu considerava forte, para que as mulheres escolhessem o nome que nós iríamos dar ao grupo. Dentre elas, Princesa Anastácia. Então, aí eu contei a história na época de Anastácia, né? Da escrava Anastácia. Eu lembro que essa sugestão de Anastácia também foi Marrom, uma mulher daqui da comunidade, que é atriz, que já conhecia também a história da Anastácia. E aí nós apresentamos a história, abrimos para discussão e foi colocado em votação. E o nome que ganhou foi Princesa Anastácia. Então nós ficamos aí durante alguns anos enquanto grupo de mulheres, um grupo organizado de mulheres, que se reunia para se divertir, para pensar no que fazer para a comunidade, como chegar até algum tipo de problema, resolver. E aí a gente foi passando, infelizmente com o tempo as coisas foram se acalmando, né? por conta das demandas de cada mulher envolvida ali. Eu lembro que quando nós paramos, nós estávamos funcionando nós alugamos um quarto-sala e fizemos uma sede provisória, só que daí a gente não conseguiu mais pagar e aí terminou que paramos as atividades. E eu, Doranei Alves, fiquei nessa inquietação, né? Porque nessa época eu já era assistente social e eu tinha muito essa cobrança para mim mesma, que como eu sou um assistente social que trabalho com comunidade, por que não fazer isso, né? Trazer essa possibilidade para a minha comunidade, já que era algo ausente aqui. E aí eu comecei a buscar formas de voltar ao trabalho. São nessas instituições que nascem a produção de arte, cultura, educação. Os educadores, articuladores, produtores movem mundos e fundos para suprir as necessidades que cada comunidade tem. Necessidades inúmeras, por sinal. Necessidades estas que se resumem à saúde coletiva, ao lazer, ao entretenimento, à arte, enfim, tudo o que é necessário e que pode servir como combustível para dar seguimento a uma vivência social mais adequada. E aí a gente foi ampliando a rede. Eu lembro que na época nós formamos uma rede de mulheres empreendedoras. Então nós temos mulheres da Mata Escura, do Santo Inácio, da Capelinha, da Formiga, da Fazenda Grande. Então a gente foi ampliando esse número de mulheres a partir do olhar daqui da vila,
porque tudo nasce aqui, né? Daqui da vila para as outras comunidades de São Caetano e adjacência. Então a gente foi chamando as pessoas foram chegando e hoje a gente está com um número grande de pessoas aí que são participantes e apoiadores do Instituto Anastácia. O mais interessante é fazer dessa vivência algo múltiplo, e o Instituto Princesa Anastácia tem isso enraizado. Ele consegue se conectar com as outras comunidades e assim fazer com que esse trabalho social ganhe mais força e credibilidade. Assim eles conseguem, sem dúvidas, transformar não só essas comunidades periféricas, mas o mundo de uma forma geral. Então assim, hoje quando eu vejo, tem muitos jovens das comunidades aqui, que eu vejo que já estão assim, homens e mulheres trabalhando, que aí eu lembro assim, aí foi criança do Instituto, né? Foi criança do grupo de mulheres Princesa Anastácia, que fez parte das nossas atividades. Então nós temos algo na veia que é muito intenso, que é as atividades de rua. Sei que o Instituto Comunitário Princesa Anastácia, por exemplo, já produziu aí diversas movimentações socioculturais, apresentações artísticas que aconteciam na praça mesmo, no chão, no asfalto, que faziam com que os jovens e a comunidade, de uma forma geral, tivessem esse contato com o entretenimento produzido pela própria juventude. Por não ter uma sede ampla, nós fomos obrigadas a se lançar nas ruas. Então nós temos um espaço maravilhoso, que é a rua, que nos ensina, que nos motiva, né? E eu lembro que nós fizemos muitas atividades culturais aqui, nesse largo. Então a gente termina reunindo música, dança, esporte, poesia, hip hop. Então convida, né, os grupos de várias localidades e faz um grande encontro. Né? Faz também uma feira de saúde e bota a cultura no meio. Por quê? Porque nós acreditamos que a cultura ela tem uma força de transformação que você nem imagina. Então, ser juventude é movimento, é você estar em movimento, é você aprender com a música, é você aprender com a poesia, com o hip hop, porque isso é forma também de educação. O Instituto Comunitário Princesa Anastácia cumpre, por sua vez, um papel fundamental dentro da comunidade de São Caetano, por exemplo. É uma produção de educação e de cultura essencial e que move, sem dúvidas, toda a estrutura da comunidade. Então, o Instituto vai voltar sim, a gente vem aí, é só dizer, não, estamos livres dessa pandemia, a gente vai voltar sim a reunir, porque é isso que nós sabemos fazer. Nós sabemos articular, eu, Doranei, em especial, né, tenho uma competência nessa história da articulação que eu gosto muito. Então, nós sabemos articular, nós sabemos mobilizar pessoas e vamos voltar, botar nossa caixa de som na rua e chamar a galera para recitar poesia, para trocar e aprender com a cultura e saber que a partir dali você pode despertar habilidades. Porque é isso que a juventude precisa. Através da música você desperta habilidade. Hoje o Instituto ele tem o projeto Tocando Sonhos, né? Que é educação musical. Nós começamos com a percussão, mas nós não queremos parar na percussão. A gente quer trazer sim a flauta, o violão, o violino, tudo que é tipo de arte musical, para que as comunidades possam viver isso e dizer, olhe, eu gosto disso aqui, eu quero ir por esse lado, possibilidades. Mais uma vez a pandemia chega e com ela novas partidas, né? Um novo olhar para o mundo teve que ser realizado. O Instituto Comunitário não parou e assim foram desenvolvidas diversas atividades virtuais, por exemplo, mas todas no mesmo intuito de manter viva, de manter acesa a educação, a cultura no coração de cada jovem, de cada mulher que participam dessas atividades com o Instituto. Valeu a pena, sempre vale a pena. O movimento é que dá o tom das coisas. Então, a pandemia veio, né? Foi devastadora, levou muitas famílias, né? Milhões de pessoas no mundo todo tiveram suas vidas, né? Arrasadas, as famílias arrasadas. E antes de falar do Instituto, eu falaria do movimento do terceiro setor
como um todo. Então, as instituições comunitárias foram elas que levaram nas costas todo o prejuízo que a pandemia trouxe para as comunidades. Então, nesse momento, o Instituto Anastácia nunca tinha trabalhado com segurança alimentar. Esse não era o nosso foco, mas nós percebemos que era urgente e que a gente precisava arregaçar as mangas para fazer alguma coisa, porque tinha muita gente passando dificuldade. E a fome, como todo mundo já sabe, não espera. Então, nesse momento, nós não poderíamos dizer, mas o Instituto não trabalha com doação. Não, o Instituto trabalha com o que for necessidade para a comunidade. Então, nós arregaçamos as mangas. Eu lembro que eu consegui enviar muitos ofícios, né, de solicitação de apoio. Nós participamos de várias campanhas, fizemos campanha na TV, né? Inventamos coisas que nós nunca tínhamos feito e deu certo. Eu lembro que a segunda doação de cesta básica nós conseguimos doar em média 500 cestas básicas para a comunidade. E foi algo novo para a gente, porque a gente nunca tinha trabalhado com isso. E foi um aprendizado, né? Porque a comunidade de fato estava precisando. Então o movimento ele foi de acordo com a necessidade. E nossas comunidades, elas se reinventam o tempo todo. O tempo todo. O que acontecer, a gente consegue se reinventar. E a pandemia trouxe pra gente essa objetividade. Ou você se mexe, ou você morre, né? Porque a gente não morre só do vírus, não, né? A gente morre de várias outras formas. A gente morre de ver as crianças se perdendo, né? Os adolescentes entrando em uma vida de marginalidade, as pessoas passando fome, a fome mata. Então, nós morremos de várias formas e isso exigiu que a gente se mexesse para poder dar nossa contribuição. E hoje, assim, fazendo a avaliação, foi fantástico. E são tantos jovens, tantas mulheres que têm a oportunidade de crescer junto com o Instituto, né? É um trabalho fiel aos cidadãos, às pessoas que moram na comunidade. Eu costumo dizer que assim, nós temos um objetivo muito ousado, na verdade, assim, que parece ser utópico, mas ao meu ver, a utopia é o que nos move. Né? Se eu não pensar nesse objetivo tão grande, tão amplo, que parece tão ousado, eu não saio do lugar. Então hoje o Instituto, o principal motivo do Instituto viver, né, da vida desse Instituto, é contribuir com o desenvolvimento de comunidade. Como? Através do desenvolvimento de pessoas. Então nós acreditamos que cada pessoa nessa comunidade que precisa e que abraça e que recebe o trabalho do Instituto, ela representa 100%. Então, se o Instituto consegue estimular o desenvolvimento de uma pessoa, ele entende isso como desenvolvimento de comunidade. Porque é através dessas pessoas, dessas famílias, que a gente vai ver a nossa comunidade ganhar o tom que nós queremos, né? Ganhar a direção que nós queremos. Nós sabemos que a nossa juventude, as nossas crianças, adolescentes e jovens, eles podem muito mais do que eles vêm sendo, vêm recebendo enquanto possibilidade. Então esse é o grande motivo do Instituto viver, da vida do Instituto. É contribuir com o desenvolvimento de pessoas e através disso dar um boom nessas comunidades.